Desculpa. Vamos testar isso aqui. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esta linda oportunidade que o Senhor nos dá de estar reunidos em volta da Tua palavra, em volta dos Teus conceitos e mais, em volta dos Teus princípios. Peço que o Senhor, uma vez mais, seja favorável a cada um de nós e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que seja assim. Amém e amém. Semanalmente nós temos 6 encontros, teremos 6 encontros ao todo, e eu procurei intercalar, não sei se você está percebendo, a partir de hoje você vai perceber melhor. Eu estou intercalando liderança propriamente dita com características que o líder deve ter, tá? Então a primeira aula foi liderança propriamente dita, falamos sobre fundamentos. Segunda aula nós falamos sobre uma característica que o líder deve ter. Falamos de quê? Resiliência, exatamente. E hoje vamos voltar a falar um pouquinho de liderança propriamente dita, um capítulo dentro da liderança que a gente precisa, com certeza, todos nós precisamos ter. Certo? Então deixa eu ver se... Muito bem. Liberou, Igor? Ok? Ele está me obedecendo ou você? Eu não sei. Foi a bateria. Pronto. Quero começar contando uma história para vocês que aconteceu comigo. Aquele ali sou eu. 3 quilos mais gordo, mas é uma tragédia, né? Até começarem a perceber, eu tenho que emagrecer uns 20 até começarem a perceber alguma coisa, mas tudo bem. Eu estava de plantão uma certa vez e eu trabalho com hemodiálise e teve um paciente que teve uma complicação, não foi nada do outro mundo não, nada do outro mundo, para resumir a história, mas eu fiquei muito desconfortável de mandá-lo para casa e eu precisava de mais subsídios, de mais informação. Então eu falei, não vou mandar você para casa, eu vou mandar você para o hospital. Acordado, falando e tal, mas eu precisava tirar essa dúvida, porque na clínica de hemodiálise não tem suporte avançado para isso. Tem suporte para manter o paciente por algumas horas, mas não tem exame sofisticado. Não é um hospital, é uma estrutura ambulatorial, resumindo. Então, não é essa paciente, agora daqui para frente as fotos são fictícias, tá? Enfim, e eu decidi, tomei a minha decisão. O paciente até queria ir embora à revelia, mas eu falei, não vou te liberar, você vai ficar aqui. E ficou mais ou menos acordado assim, junto com a família. E como ele estava precisando de uma estrutura hospitalar, eu não podia de maneira alguma mandá-lo ir por meios próprios. Aliás, o paciente nem tinha meios próprios, ele ia de ônibus para casa. Eu estava com o meu carro, na época eu tinha um Golzinho branco, era parecido com esse daí, não era esse daí não, que poderia muito bem se passar por uma ambulância, né? É só pegar uma coisa vermelha, botar na porta, pronto, acabou, um médico, uma ambulância. Mas eu falei, eu não posso liberá-lo. Isso era final de plantão, por volta de 8h30 da noite, 8h30 da noite, eu doido de fome, tinha acordado 4h40 da manhã, chegado lá às 6 da manhã, 8 e pouca da noite, doido para fazer tudo menos estar ali naquele lugar. Mas eu falei, não, eu vou esperar e eu vou decidir pedir uma ambulância. Essa foi a decisão que eu quase fui crucificado por tomar. Por quê? Porque a ambulância que a previsão mais próxima era dali a 1h30, porque estava circulando várias pela cidade, coisa e tal. Então, 8h30 da noite, eu tive que segurar um enfermeiro, tive que segurar um técnico de enfermagem, o vigia, estava todo mundo lá comigo. Eu perguntei, vocês gostam de pizza de quê? Todo mundo sério olhando para minha cara assim. Foi um dia, aquele dia, né? Então, eu poderia muito bem colocar ele no meu carro e levar para o hospital. Sabe por quê? Porque o hospital era como daqui, mais ou menos assim, subiu ali e desceu, indo em direção àquela rua, era exatamente o local. O hospital para onde eu estava mandando. Então, daqui até ali, entendeu? Poxa vida, o que pode acontecer nesse trajeto? Né? Pouquinho depois, Praça das Nações, pronto, não é tão longe assim. Então, eu poderia muito bem enfiá-lo dentro do meu carro, com o enfermeiro e tudo, e levá-lo para lá. Porém, isso seria bom, mas não seria o certo. Então, a gente está o tempo todo, irmãos, entre o bom e o certo. Porque se nesse trajeto, fatidicamente,
confirmasse que era um infarto mesmo, e ele, a 100 metros da clínica, infartasse, eu estaria indesculpável, não importa qual fosse o meu argumento. Ficamos até 11 e pouca da noite, botei ele na ambulância, ele foi embora, tranquilo, fez os exames, deu tudo normal, graças a Deus está vivo e saudável, e eu estou aqui sem processo, feliz da vida, entendeu? Não teria, graças a Deus deu tudo certo, mas eu só trouxe essa ilustração porque os exemplos que acontecem com a gente são os mais fortes. São os mais fortes. Eu poderia pegar ilustrações de livro, que eu tenho várias, mas eu prefiro dar um exemplo pessoal, coisa que aconteceu mesmo comigo. Então, o tempo todo, eu quero com essa mensagem dizer o seguinte: existe um momento em que você vai decidir entre o certo e o bom. O que é bom? Eu me ver livre logo disso aqui, dessa situação, e resolver, e acabar, ir embora e tal. O que é o bom? O bom é, não sei, cada situação vai dizer para a gente o que é bom. Mas entre o bom e o certo, eu sugiro que a gente faça o certo. Principalmente quando a decisão que a gente tomar vai implicar em coisas muito sérias, como a tua credencial profissional, como o teu casamento, como o teu relacionamento com o teu filho, como a tua atuação ministerial, o teu ministério, a tua moralidade diante da igreja de Cristo. Entre o bom e o certo, fique com o certo pelo amor de Deus. É o primeiro conselho que eu dou, se eu puder dar um conselho, é esse: fique com o certo. É bom, tem muita coisa que é boa. Aliás, veja que eu botei bom entre parênteses ali, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas entre o bom e o certo, irmãos, eu sugiro que você escolha o certo. Amém? Então, senhoras e senhores, nosso tema de hoje é esse: tomada de decisão. Coisa que a gente faz o dia inteiro, a gente fez hoje o dia inteiro. A roupa que você está usando é consequência de uma decisão que você tomou. Tudo o que a gente está vivendo aqui foi decisão tua. Você está aqui no Vocate porque indicaram você, ok, mas você decidiu se queria ou não queria. Se ia fazer o curso ou se não ia fazer o curso. O tempo todo a gente está tomando decisões. Você decidiu o que comer hoje. Se bem que eu não decidi o que comer. Não, aliás, até decidi, sim. Parcialmente eu decidi. O tempo todo nós estamos tomando decisões, direta ou indiretamente. Então, tem gente que toma decisão assim, né? A base do jogar os dados. Não, a gente vê como é que acontece, se não é uma boa coisa. Tem gente que toma decisão assim. Quem sabe o que é isso? Não, melhor, quem não sabe o que é isso? Alguém não sabe? Não sabe? Desculpa, gente, precisamos corrigir isso agora. Explica para ela aí como é que é. Ninguém vai explicar? Isso ali, ela não sabe como é que é. É isso aqui, ó. Pedra, papel, tesoura. É aquela brincadeira, gente, da infância, né? A pedra, ela corta o papel. Não é isso? Isso, a pedra quebra a tesoura e o papel envolve a pedra e a tesoura corta o papel, obviamente. Então, o que der... Agora, isso aqui é covardia, você não acha? Esse aqui é covardia. Eduardo, mãos de tesoura e o coisa vai dar sempre empate. Então, não é assim que se toma decisão. O texto áureo, o texto que eu escolhi para a gente pensar sobre ele, o texto que vai nortear nosso encontro é esse. Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomam por testemunhas contra vós. Olha o que Deus está falando. Ele tomou como testemunha os céus e a terra e fez uma proposta. De que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A beleza desse versículo, ela reside no fato de que Deus ele faz uma proposta, ele diz: eu tomo por testemunha os céus e a terra da proposta que eu vou fazer para vocês. Todos são testemunha da proposta que eu vou fazer para vocês. Entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Onde está a beleza desse versículo? É que Deus poderia parar aqui, mas o coração dele arde de amor por nós. Aí ele faz uma sugestão: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência.
escolhe a vida. Cada decisão nossa, Deus está falando, irmãos. Olha, esse caminho que você está tomando é errado. Escolhe o certo. Escolhe a vida. Faz a coisa certa. E esse versículo, o que mais fala em relação à aula de hoje é esse termo aqui. Escolhe. Escolhe. Deus dá essa opção. Escolhe. Nós temos essa condição, nós temos essa liberdade em Deus de escolher. Escolhe, pois, a vida. Essa é a palavra-chave desse versículo no tocante ao nosso encontro de hoje. E escolha sempre fala, irmãos, de colheita. Cada escolha que a gente faz, a gente colhe. É possível que você colha alguma coisa dessa escolha. Certamente você colhe alguma coisa dessa escolha. Então, isso fala de decisão. E para cada decisão nossa, há uma cisão a ser feita, há um corte a ser feito. Decisão implica cortes, implica cisão. E aí que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, não fica muito confortável, porque decisão implica nessas coisas. E a gente precisa encarar dessa maneira. Cada escolha que eu faço, eu abro mão de outras coisas. Cada decisão que eu tomo, eu tenho que fazer corte de outras coisas. Então, tem dois tipos básicos de decisão. A gente está sempre numa encruzilhada entre dois caminhos, né? Mas tem decisões que são simples. Por exemplo, entre o certo e o errado. Apesar de a gente, parece que não, mas é uma decisão simples. Entre o certo e o errado. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é errado. Se você escolher o que é errado, você escolheu o teu próprio caminho e Deus não tem compromisso com isso. Você arque com as consequências disso, que são pequenas, mas podem ser grandes. Que podem ser agora imediatas, mas podem ser daqui a 20 anos. Isso é muito sério. Porque não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem 8 vezes que eu vejo pessoas tomando decisões e se arrebentando lá na frente. Mas resignadamente elas optam pelo erro. Decididamente optam pelo erro. Uma vez chegou para mim, uma pessoa chegou para mim, não, eu vou pagar para ver. E pagou mesmo. Foi uma jovem chamada Késia, que eu não vou dizer de onde, o nome é bem genérico, e ela está a 20 anos de distância da minha história e está a uns 60 quilômetros. E a possibilidade de alguém conhecer é muito remota aqui, por isso que eu citei o nome. Que foi aconselhada de todas as maneiras, do seu relacionamento com um rapaz não crente. Todas as maneiras. O líder de juventude, o pastor da igreja, as irmãs, as jovens da juventude, tudo isso, tudo foi, sabe, colocado em pratos limpos, colocado biblicamente, claramente colocado para ela. Ah, pastor, mas eu conheço um caso de uma pessoa que casou e depois foi bênção, o rapaz aceitou Jesus, ou a moça aceitou Jesus. Sim, você vai viver de exceções. Ou a gente vai viver por princípios. A gente vive por princípios, não de exceções. Histórias a gente tem muitas. Também eu conheço pessoas que casaram em Deus e estão aí afundadas no inferno. Uma coisa não justifica a outra. Eu vivo por princípios. Quais são os princípios da palavra de Deus? Resumindo a ópera hoje, Késia está aí. Se estiver casada ainda, pelo menos há uns 10 anos atrás, quando eu a encontrei, estava já uma menina super ativa, estava já há uns 15 anos fora da igreja, criando os filhos fora da igreja. Aliás, ela estava aí na igreja, criando os filhos fora da igreja, e todos os domingos da manhã, que era uma assídua professora de escola dominical, ela fica fritando sardinha para o marido bêbado vir com seus amigos para dentro da casa, e ela ficar fritando sardinha para eles tomarem com cerveja a tarde inteira. Estou dizendo que é o fim de todos que fazem essa escolha? Não. É essa história que eu conheço. Eu prefiro viver por princípios. E eu não sei, a gente não sabe o desdobramento das histórias. Não podemos saber os desdobramentos das histórias de todas as pessoas. Mas uma coisa é certa, irmãos. Se a gente viver por princípios, a chance de dar certo é muito maior. É muito maior. Então, sempre a gente vai estar numa encruzilhada desse tipo. Decisões simples entre o certo e o errado. Agora tem decisões que são mais complexas, né? Por exemplo, entre o certo e o mais certo. Entre o errado
e o mais errado. Está errado de qualquer jeito. Entre o importante e o mais importante. Decisões complexas. Situações que a gente se depara às vezes, uau, não é tão simples assim, não é mesmo, irmãos. E não é mesmo. Porque para cada decisão nossa, tem implicações, e não somente implicações, desdobramentos no tempo, mas desdobramento nas pessoas. As minhas decisões afetam profundamente a minha esposa, profundamente o meu filho, afetam profundamente o meu ministério, afetam profundamente o meu relacionamento profissional, as pessoas que vivem no meu convívio, os meus amigos ou conhecidos. Eu preciso entender que qualquer coisa que eu faça, irmãos, é como num jogo de xadrez. Quem joga xadrez sabe disso. Você mexe uma peça do xadrez, você compromete o jogo inteiro. O jogo inteiro. Você leva 10, 15, 20 minutos pensando numa jogada. Eu não, porque eu não sei jogar xadrez bem. Sei o movimento das peças, mas eu sei qual é o princípio de todo o funcionamento do xadrez. Se eu mexer na peça errada, no momento errado, irmãos, eu comprometo todo o jogo. Eu perco o jogo. O rei morre na minha vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Algumas verdades iniciais para a gente depois dar prosseguimento, somente algumas frases para a gente pensar. Primeiro, Deus confia em nossa capacidade decisória. Você pode ler comigo, só para a gente ouvir a sua voz? Vai lá. Deus confia na nossa capacidade. Você acha mesmo que o Deus que fez todos os animais era incapaz de dar nome? Disse, Adão, você que vai dar nome. Ele cria tudo. Fala, Adão, você vai dar o nome. Por que Deus pediu a Adão para dar o nome? Porque ele estava dizendo, eu confio na tua capacidade de escolha. Eu quero trabalhar em parceria com você. Eu confio em você. O nome que você chamar será isso. Deus confia em nós. Será que nós confiamos em Deus? Deus confia em nós. Será que nós confiamos em Deus a ponto de abrir mão de coisas e falar, Deus, eu vou abrir mão pelo Senhor, pelo Senhor. Eu sei que o Senhor vai cuidar do restante na minha vida. 2, vamos ler? A escolha de cada implica a renúncia de outras. A escolha de uma coisa implica a renúncia de outras coisas. Isso aí parece meio óbvio, aliás, todas parecem meio óbvias, mas são extremamente importantes. Se eu escolho uma determinada situação, eu abro mão de outras. Era uma sexta-feira, dia quente, 30 de julho de 1993, 20 horas e 10 minutos em Brasília. Eu disse sim para minha mulher e não para todas as demais. Ela tinha que estar aqui para ouvir isso. Ela tinha que estar aqui para ouvir isso. Quando eu disse sim para ela, eu disse não para todas as demais. Preciso entender isso. Quando eu disse sim para Jesus, eu disse não para o mundo. Eu disse não para a maledicência. Eu disse não para as outras coisas. A escolha de uma coisa implica a renúncia de outras. Irmãos, isso dos dois lados. Quando eu escolho também a coisa errada, eu digo não para outras. Não há escolha errada sem perdas. Não há escolha errada sem perdas. 3. Vamos ler? A rejeição de algo, por vezes, vem atrelada à dor. A dor, ela pode acontecer de duas maneiras. A dor, ela vem porque eu escolhi a coisa errada, ou a dor vem porque eu escolhi a coisa certa. Aí que é interessante. Você faz a escolha certa e você sente a dor por isso. Aliás, quando o jardineiro está podando uma planta, você pensa que ele só corta folhas ruins? Ele corta folhas boas. Jesus corta coisas boas da gente. Alô? Atenção, Jesus corta coisas boas da gente. Jesus não vai só cortar o ramo podre, ele vai cortar algumas coisas boas. Lá em Gênesis capítulo 12, nós tivemos esse tema ontem, na Páscoa. Na Páscoa, Deus mandava, você vai pegar um cordeiro, um lindo cordeirinho, 1 ano, limpo, bonito, uma fofura, um pet.
vai levar para dentro da tua casa. Assim funcionou a primeira Páscoa lá no Egito. Você vai pegar no 10º dia do mês, vai levar para dentro da tua casa e vai sacrificá-lo no 14º dia. Você imagina um cordeirinho de 1 ano, lindo, dentro de casa correndo com as crianças? Você está entendendo o que Deus fez? Depois de 4 dias, convivendo com aquele bichinho dentro de casa, Deus fala, é o dia do sacrifício. No meio das lágrimas das crianças, do choro da mulher, ele tinha que ser sacrificado. Eu e você, se quisermos a libertação completa de Deus, precisamos nos acostumar a abrir mão de coisas de que gostamos muito. Abrir mão de coisas que vão nos fazer falta. Esse era o recado de Deus. A rejeição de algo, por vezes, está atrelada à dor. Dor! Porque eu fiz a coisa certa. Estou padecendo porque fiz a coisa certa. Quantas vezes você já ouviu isso, irmãos? Quantas vezes a gente já ouviu isso? 4, vamos ler? Quanto mais opções, mais difícil é a tomada de decisão. Reduza, enxuga. Divide por 3, divide por 2, vai eliminando. Você tem 10 pares de sapato? Não. Pegue 3, escolha entre 3, não entre 10. O senhor está falando com as irmãs também? O homem tem um sapato e um tênis. O tênis é informal, o sapato é para ir para a igreja. Resolvido o problema. Lá em casa, não sei se aqui também é assim. Lá em casa tem roupa de escola dominical e tem roupa... Aqui, não sei se... Tem roupa que vai para a escola dominical, tem roupa que vai para o culto à noite. Não é isso? A gente fala assim, nessa camisa aqui já pode ir para a escola dominical. Mas quanto mais variáveis, mais difícil é a tomada de decisão. Você tem 10 coisas, reduz para 3, para 2. Escolha entre essas, faça critérios entre 2, 3 coisas. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para todo mundo. Vamos ler o 5º, vamos lá? Se você não tomar... Vamos lá todo mundo, vamos lá pessoal. Se você não tomar decisão, alguém tomará por você. Precisa entender isso também. Às vezes a gente demora a tomar uma decisão e a coisa de repente flui da maneira que você não queria. Demorou muito, passou o tempo. Perdeu o tempo. Muito bem. Alguns erros comuns que a gente tem na tomada de decisão, irmãos. O primeiro erro comum é a precipitação. O que é a precipitação? É fazer a coisa antes do tempo. A coisa tinha que ser feita. Podia esperar um pouquinho mais. Podia esperar um pouquinho mais. Irmãos, preste atenção nisso, não está na apostila, mas tudo flui melhor quando esse binômio acontece. Tempo e jeito de Deus. Tempo certo e forma certa. A gente chegou a falar isso aqui. Tempo certo e jeito certo de Deus. Tempo certo de Deus. As coisas, às vezes a gente se precipita. E eu confesso que eu tenho um pouquinho de cada um desses daí, né? Mas a precipitação ela é muito ruim, muito ruim. Deus ele falou, olha, diga ao povo que eu vou trazer um grande livramento, vou fazer e tal. Opa, que bom, todo mundo já pegando nas rodelas, na espada. Mas é amanhã. Amanhã, Senhor? Como assim amanhã? É amanhã. Josafá foi assim, Moisés foi assim, amanhã. Mas amanhã, Senhor, eles tiveram que ficar 24 horas em cólicas, sabendo que a vitória era certa. Porque Deus falou, não, amanhã. Eu não sei porque que Deus decidiu amanhã. Talvez até para tratar da ansiedade deles. É amanhã. Tem coisas, irmãos, que pode esperar, que precisa esperar. O segundo erro é a procrastinação. É bom para brincar de forca. Isso aqui é uma palavra boa para brincar de forca. Procrastinar é deixar para depois o que tinha que fazer hoje. O faraó estava lá, sofrendo com todas as mazelas das pragas, e de repente chega uma praga chamada a praga das rãs, e invade completamente o Egito. Moisés é mandado para diante dele, chega lá e fala assim, quando você quer que eu ore para que Deus tire as rãs? Inacreditavelmente, Faraó fala assim, amanhã. Está lá no texto. Amanhã.
ele preferiu dormir com as rãs. E tem gente aqui não, tem gente no meio do povo de Deus preferindo dormir com as rãs. Terrando o computador, terrando a cama do casal, terrando a cozinha, tem rã em toda parte. Sabe quando que ele quer que a rã saia? Amanhã. Quando chega no dia seguinte, é amanhã. Fica postergando o seu pecadinho de estimação. Fica cultivando aquela tragédia. Amanhã. Não. Pastor, eu vou largar, eu vou parar. Procrastinação. Deixar para depois o que tinha que fazer logo. Logo. O grande problema, irmãos, o grande problema não é a fome, é a dívida. Aquela viúva estava com fome, mas o problema era a dívida. Os filhos delas iam ser levados por causa de uma dívida. E tem gente que está em dívida com o seu esposo, tem gente que está em dívida com o seu marido, tem gente que está em dívida com seus filhos, tem gente que está em dívida com o seu pastor, tem pastor que está esperando até hoje um pedido de perdão. A dívida. E vai procrastinando isso, e pensa que tem a bênção de Deus. Pensa que tem a bênção de Deus. Procrastinação, jogar para depois. Paga as tuas dívidas e vive do resto. Paga as tuas dívidas. Será que você não deve um pedido de perdão a alguém? Puxa na tua memória, hoje é dia de você chegar em casa e dar um telefonema. Deus está falando com alguém aqui. Hoje é dia de você chegar em casa e dar um telefonema. Você está postergando muito. Aquela conversa que você tem que ter entre casal, está demorando. A conversa que você tem que ter com teu filho, com tua filha, está demorando. Vai passar o tempo. Você vai perder o time de Deus. Está procrastinando, está demorando muito. E as coisas têm prazo de validade. Apodrecem e morrem. Sentimentos acabam. Porque a gente posterga coisas. Dois extremos, ou a gente precipita, ou a gente posterga muitas coisas. Dois erros gravíssimos. Tem um terceiro erro que é muito comum, é achar que o plano B não é a vontade de Deus. Deus não tem plano B, quem disse? Olha o que esse versículo diz em Tiago. Tiago 4,13, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo. Tem duas opções. Há momentos na vida em que a gente tem mais de uma opção. E as duas são a vontade de Deus. Não estou dizendo que isso é regra para todas as situações. Mas há situações, sim, senhores, que nós temos duas opções. E Deus está naquelas duas opções. É o plano A e, de repente, não, é o plano B. São coisas que a gente, às vezes, no dia a dia, se pega, né, irmãos? Outra, dá uma olhada nessa figura. O que diz para você? Várias portas. O que diz para você isso? Olha, na estrada da vida que a gente está, a gente tem escolhas o tempo todo. Vamos fazer um quiz. Deus abre portas? Alguém está em dúvida? Deus abre portas? O diabo também abre portas? Deus fecha portas? O diabo fecha portas? Então veja como é que a coisa não é tão simples, né? A gente está diante de uma porta aberta. A gente vai entrar só porque está aberta? Queria que vocês me ajudassem. Você vai procurar esses versículos aí e vai ver quem abriu e quem fechou essas portas. Só um exercício muito simples para você ter esses versículos com você. Isso não está na apostila. 5 minutos. Pode conversar com alguém perto de você. Eu acho que você vai, em grupo, você vai fazer mais rápido. Aí depois a gente vai interagir novamente. Não vem sozinho não, interage mesmo, tá?
Então, facinho, né? Um minutinho, tá? Muito bem. 5 minutos. Cronometrados. 1 Coríntios 16, 9. Fala sobre o quê? Paulo. Texto de Paulo. Aí você lê o contexto um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, acabei botando só o versículo isolado. Né? Aquela porta a que ele se refere, quem foi que abriu? Uma porta, você lendo o contexto, você vai entender isso melhor. Uma porta se me abriu. Deus tem aberto portas também para a sua igreja. Gênesis 39, de 1 a 9, conta a história de quem? José. Né, José está se relacionando com quem ali na história? Com a mulher de Potifar. Não é isso? Se relacionando no sentido de estar no mesmo contexto. Então, aquela porta que se abriu para ele, quem abriu? O diabo, nitidamente. Um laço na vida dele para que ele caísse. Não é isso? Exatamente. É laço de morte para ele. Ele falou, não, eu não posso possuir você, você é a mulher do meu Senhor. Como posso fazer isso? Né? Foi uma porta que o diabo abriu. Atos 16, 6. Foi uma porta que foi fechada. Quem fechou essa porta? Interessante, né? O Espírito Santo impedindo de fazer a obra. Que absurdo. Né? Fazer a obra, o Espírito Santo impedido de fazer a obra de Deus, não. O Espírito Santo sabe das coisas e às vezes ele realmente faz isso, ele freia. Ou não está no tempo certo, ou não está no jeito certo. Né? Meu pai, ele passou por uma banca de pastores, na Assembleia de Deus, em especial na convenção SEADER. Os pastores são avaliados por uma banca e tal, faz uma prova escrita e depois passa por uma banca de entrevista com 5 ou 6 pastores. Eu passei por essa banca 28 anos depois do meu pai. Isso, quando eu era lá da igreja dele na época, né? Então, eu nunca me esqueci da resposta que ele disse, que deu para a banca, fez a prova escrita de teologia, passou e depois foi para a banca. E o pastor que avaliou, fizeram algumas perguntas e tal, de cunho doutrinário, enfim. Aí um dos pastores falou assim, Laurindo, que é o nome do meu pai, se essa banca entender que você não está apto para seguir no ministério, o que você tem a dizer? Nunca me esqueci da resposta dele. Ele falou, eu vou entender que o meu tempo não chegou, porque a chamada é minha. Se eu não for agora, é questão de tempo. A chamada é minha. E ele foi, passou. Com essa resposta, ele passou com louvor, com certeza, né? Portas se fecham, portas se abrem. A gente precisa discernir, ter muita certeza em Deus, aquilo que Deus tem falado conosco, convicções. O Espírito Santo, então, jeito certo, tempo certo. Jeito certo, tempo certo. E as coisas fluem melhor dessa maneira.
Às vezes, a pessoa está no tempo, né, pastor Paulo César? A gente observa a congregação, observa a igreja, observa as pessoas, está no jeito. O cara está no jeito para ir. Mas ainda não é tempo, ainda precisa de alguma coisa. Aí o cara fica na carne e sai, vai para outro lugar, vai embora, some de um planeta. Vai para outro país, vai para Bangladesh. Porque você disse para ele que ele está no jeito, mas não está no tempo. Ele não aceita. Que coisa, né? Às vezes é o contrário. Está no tempo certinho, mas quando você vai, cadê? Não tem fruto. Pô, cara, se Deus falar para você, irmãos, que você vai ser missionário na China, amanhã você tem que começar a estudar mandarim. Dá para entender? Ou você vai esperar arrumar as malas, ou vai arrumar as malas e vai falar, não, eu sei Libras. Não é, irmão. Tem que estar no jeito. Tempo certo, jeito certo. Tempo certo, jeito certo. E Deus fala conosco. Deus fala conosco. Foi fechada por Deus. Uma porta de pregação fechada por Deus. Coisa linda isso. Daniel 10, 12 e 13. Foi uma porta fechada por quem? Foi por Satanás, né? Foi fechada, né, o príncipe da Pérsia, impedindo que a mensagem chegasse para Daniel. Então, coisa interessante. Aí eu pergunto, vamos aqui interagir nesse exercício. Quando uma porta é aberta por Deus, o que a gente tem que fazer? Hein? Alguém tem dúvida? Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, está lá em Apocalipse, que ninguém pode fechar. O que a gente faz com uma porta aberta de Deus, irmãos? A gente entra, irmãos, e tem gente na dúvida ainda assim, parece, não sei, vai que Deus se enganou, entendeu? A gente entra em buraca, pelo amor de Deus. Quando uma porta é aberta pelo diabo, o que a gente faz? Precisa de discernimento de Deus. Tem portas que estão abertas, muito bonitas, muito brilhantes, mas portas do diabo que estão sendo abertas. E se você entrar, você vai se dar mal. Quando uma porta é fechada por Deus, o que a gente faz? Bater, abrir-se-vos. É isso? Hein? Deus fechou, o que você faz? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Não está mais aqui quem bateu. É ou não é, irmãos? Agora a gente precisa entender. Veja que para cada uma dessas situações precisa ter uma coisa chamada discernimento do Espírito. Discernir as coisas de Deus. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu vou repetir. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não é a lógica que vai dizer que as coisas vão fluir. Não é o meu raciocínio. Não é a minha matemática que vai dizer. É os princípios de Deus que vão dizer se as coisas são certas ou estão erradas. Por mais que tudo esteja aparecendo, por mais que venha um anjo, um profeta que fala na terra, manto, mistério, e dá uma mensagem, pega a mensagem, confronta com a palavra. Deus age assim. É assim que acontece. Se não for, rejeita, seja anátema. A maior profecia está aqui, é superior a todas as profecias. Nenhuma profecia de Deus, e eu acredito em profecia, acredito em pessoas que são usadas por Deus em profecia, profundamente eu acredito que tenham vivido isso. Mas ela não pode bater de frente com isso aqui. Não pode ir de encontro a isso aqui. A minha lógica não determina isso. Tem uma noiva preparada para ti. Legal. Só tem um detalhe, ela não é crente. Só um detalhe, pouca coisa. Bateu aqui, meu irmão. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escárnio, de escândalo. Disse Jesus para Pedro naquele momento ali, né? E se uma porta é fechada pelo diabo, o que a gente faz? O que a gente faz? Arromba, meu irmão. A porta é de Deus. Ele põe pedra no tropeço. Você vai passar por cima disso. Você não vai ficar tímido por causa disso. É o diabo que está colocando a areia, mas você sabe que é o propósito de Deus, é esse o trajeto que você tem que ter. Você passa por cima. Então é interessante. A gente precisa entender essa dinâmica. E para todas essas situações, eu preciso ter o quê? O discernimento do Espírito. É isso? Muito bem. Vamos ver esse filmezinho chamado O Banco das Decisões. Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah.
You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions. So you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but, see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure? Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it. No, I'm not going to take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. Moral dessa história: não decidir é uma decisão. E qual decisão é essa? A decisão por não decidir. E muitas vezes a gente se pega exatamente nessa situação. A gente tem que tomar umas decisões e não toma essas decisões. Não tema tomar decisões. Tome em Deus. Tome na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Alguns conselhos práticos e a gente parte para o final. Ore antes de cada decisão. Ore antes, durante, depois de cada decisão. Tome decisões baseadas na oração. A coisa linda que eu vejo no livro de Neemias, e quando ele ouve a notícia de que os muros estão caídos e as portas queimadas, eu contei mais de 8 ou 10 vezes em que o texto fala: e eu orei ao Senhor meu Deus, e orei ao Senhor meu Deus, e pus minha oração diante do Senhor meu Deus, e orei ao Senhor meu Deus. Todas as decisões que ele tomou baseadas em oração, depois de um tempo com Deus. Assim que vem a resposta certa. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor nosso Deus. 2, submeta a tua escolha à vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Aqui. Aqui está a vontade de Deus. Deus se revela de 3 grandes formas, a gente sabe, a teologia conta isso, né? A primeira aula de teologia sistemática é essa. Deus se revela pelas coisas criadas, Deus se revela por Jesus Cristo, Deus se revela pela sua palavra. As coisas criadas mostram o poder de Deus, Cristo mostra a pessoa de Deus e a Bíblia mostra a vontade de Deus. A vontade de Deus está na tua mão. Está aqui a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Submeta a tua escolha à vontade de Deus. 3, use o bom senso. Tem coisas que, sabe, meu irmão Cláudio é pastor também, uma jovem falou para ele, muito interessante: pastor, eu estou orando por um rapaz, sabe, eu estou orando, ele me propôs namoro, coisa e tal, mais uma vez o mesmo tema, né, a pessoa não crente. E eu estou orando, ele não é crente, estou orando, aí meu irmão: pronto, o senhor já respondeu. Já pode parar de orar. Ela: mas como assim? Não, você acabou de falar. Ele não é crente, ele não tem aliança com teu Deus. Deus acabou de responder para você. Glória a Deus, vamos agradecer a Deus porque Ele deu a resposta. Ela ficou assim: cara, vamos orar, vamos agradecer. Deus deu a resposta, esse é o nosso Deus. Tem coisas que precisam de bom senso. O bom senso diz que está errado. Mantenha o foco nas metas. Lembra da meta? Cadê a nossa meta? Aquele rapaz que estava aqui.
Mantenha o foco na meta. Tome suas decisões mais baseadas num objetivo. Qual é o objetivo final? Qual é o princípio fundamental? Para onde você está indo? Sêneca, um filósofo, disse que, para quem não sabe para onde vai, todos os ventos são contrários. Tudo está ruim para aquele que não sabe o que quer. Aquele que não tem uma visão ministerial, está tudo ruim, a juventude está ruim, os adolescentes estão ruins, todos têm complô contra ele, não vieram porque não quiseram, e está tudo ruim, porque não sabe para onde ir, qual é o objetivo. Está perdido. Reduza o número de opções, nós já falamos isso agora há pouquinho, e quando errar, volte atrás e comece tudo de novo. São alguns princípios básicos de funcionamento dessa nossa tomada de decisão. Veja que a gente falou do início até aqui, uns 10 a 15 princípios, né? A esmagadora maioria está aí na apostila. Eu peço que Deus ele norteie todas as suas decisões. Tem muito mais coisa para ser falada, mas eu penso que isso já resume bem, e a nossa chance de ser feliz nas escolhas são muito grandes, seguindo esses princípios básicos. Você me aguenta por mais 7 minutos? Sim, ok? Eu queria chamar esse momento final de decisões de vida ou morte. Decisões de vida ou morte. São decisões que a gente tem que tomar e tem que tomar. Não são decisões que podem ser postergadas. Essas são 3 decisões que a gente precisa tomar. Todos nós aqui, ninguém está livre absolutamente disso. O texto que eu me baseio é este, Marcos 9, 43, pulei o 46, 45 e 47, que diz assim: e se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, que o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, tem uma outra versão que diz: arranca-o e lança-o fora. Essa versão diz: lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino com um só olho, do que, tendo os 2, seres lançado no fogo do inferno. Coisa grave. Coisa grave que Jesus está falando aqui. Amputações. Amputações. Ele fala primeiro: se a tua mão te faz pecar, corta. Será que ele está falando mesmo de amputação, que eu tenho que cortar mesmo a minha mão? Não. Ele está falando das coisas que eu faço. Coisas que eu pratico. Coisas que eu faço com as minhas mãos. Atitudes que eu faço. Se isso te faz pecar, corta isso. Corta essa coisa que te faz pecar. Você vai sentir a amputação disso. Você vai sentir a dor dessa perda. Mas você vai entrar no reino do Senhor. Você vai ter comunhão com o Senhor. Isso é uma coisa ilícita que você está fazendo? Você é força de expressão. Você que está ouvindo, isso aqui vai ser gravado, né? É uma coisa que você está fazendo, é colocar a mão num ilícito, é molhar a mão do guarda. Você conhece bem essa expressão? Nem todos os guardas aceitam isso, diga-se de passagem, com todo o respeito. Mas é o jeitinho brasileiro que não vai entrar no céu. São coisas que você faz, que negocia. Aquelas coisas que você faz, corta. Preferível entrar no reino sem isso, mas entrar no reino. E depois ele fala, né, se o teu pé te faz pecar, corta. Não é o nosso pé, é por onde a gente anda. O que a gente está fazendo? Quais são os caminhos que a gente tem tomado? As decisões que a gente tem tomado. E ele conclui dizendo: se teu olho te faz pecar, arranca-o. Arranca aquilo que você está botando no olho. Costumo dizer que uma das maiores tragédias que tem acontecido hoje, tanto nos ímpios quanto no seio da igreja e até no meio de lideranças, chama-se pornografia. A coisa se tornou tão avassaladora, tão
dantesca, que uma senhora há 2 semanas falou comigo, a minha filha está acessando pornografia direta, a minha filha. A gente pensava que era uma coisa masculina, essencialmente masculina. O homem ele é mais visual, a mulher é mais auditiva. A coisa se alastrou de uma tal maneira que não tem essa diferença mais. A atração pelo ilícito, pelo pornofônico, pelo pornográfico, até pela pedofilia. Isso em todos os níveis, em todos os estratos sociais, tanto religiosos quanto não religiosos. E a facilidade de acesso a essas coisas. Jó diz, longe de mim, parafraseando, colocar os meus olhos numa virgem. Ou seja, está falando da cobiça de moças. A gente prega e fala veementemente e sua a camisa quando está pregando, falando de Davi que ficava olhando pela janela uma moça nua. E dezenas de pessoas, até crentes, estão olhando por uma janela mulheres nuas. Falamos de Salomão que tinha 1000 mulheres, enquanto muitos homens hoje têm mais de 1000 na internet. Por meio do adultério virtual, por meio da... Eu disse para um jovem uma vez, você não consegue? Quebra essa porcaria. Mas é meu de trabalho. Quebra! Joga fora, dá para alguém. Você é escravo disso, quebra esse computador. Você não tem coragem, eu te ajudo. Dá isso para alguém, some, não precisa disso para viver. Ou você vai envelhecer, vai embranquecer os cabelos, se masturbando na frente do computador. Você escolhe. É a tua escolha. Se teu olho te faz pecar, arranca. Arranca o que está na frente do teu olho. Senhoras e senhores, isso não é uma sugestão. É uma condição. Jesus não está apresentando, quem sabe, ele está dando uma condição para ser salvo. Está mostrando o caminho que a gente precisa fazer. A gente precisa amputar coisas. E agora eu saio dessa esfera do pecado apenas. Coisas lícitas também, coisas boas precisam ser amputadas também, para que a gente tenha parte com Deus. É um orgulho, é um orgulho denominacional, sei lá o quê. Coisas que precisam ser amputadas. As mãos, os pés, o olho. Só tem que, essas amputações, essas cisões, e a gente tem que fazer isso quanto antes, porque o tempo vai passando, tem 3 coisas que, primeiro, dói. Amputar dói. O pós-operatório é doloroso. Segundo, tem a dor fantasma. O corpo tem memória. O corpo tem memória. Para cada segmento do corpo, há um correspondente cerebral. Então, se você arranca um membro, arranca o braço, e não arranca do cérebro aquele correspondente a este braço, esta área cerebral vai ficar por um tempo ainda ativa, vai dar a sensação que aquilo ainda está ali. Por isso que ele sente coceira numa mão que não existe, num pé que não existe, sente dor num pé que não existe mais, é a chamada dor fantasma. E aquilo ali com o tempo, graças a Deus, vai reduzindo, cerca de 1 ano depois já não sente mais nada, porque aquela área vai evoluindo dos neurônios, vão se desfazendo, e glória a Deus por isso, que senão seria uma tortura a pessoa viver o resto da vida com uma dor fantasma. Dor real, e você dá o analgésico que passa, é impressionante, porque o analgésico atua no cérebro. O corpo tem memória. É lógico que você vai ter vontade de pecar de novo. É lógico que você vai querer trair novamente. É lógico que tudo vai voltar à tona. Porque você amputou, mas você tem uma memória no corpo. Aquilo ali vai ficar assando dentro de você. Mas acredite, em Deus isso vai passar. Isso vai passar. Vai passar. Senão Jesus não mandaria amputar. Seria escravo o resto da nossa vida. Seja o que for, irmãos. É momento de a gente tomar decisões em relação a Jesus. Falo sempre essa frase porque eu acredito tremendamente nela. Evangelho é para gente decidida. Decida. Decidamos. Por fim, há momentos em que só a amputação é que salva o doente. Se eu não amputar sua perna, você vai morrer.
Tem coisas que, se não forem amputadas, irmãos, o casamento vai morrer, o ministério vai morrer, tua alma vai morrer, você vai perder a tua vida física até, conforme for. Deus me trouxe eu remodelei essa aula hoje, não é a mesma do ano passado. E essa é a direção que eu fui levado a tomar, e eu preciso ser fiel ao que o Senhor colocou ao meu coração. Quando eu olho para essa foto, olho para essas pessoas, eu entro no quarto do meu filho, ele está lendo a Bíblia, ele me pergunta, ele me pede para tirar dúvida da Bíblia. Não posso trair isso, irmãos, por causa de um prazer momentâneo. Não vale a pena. Não vale a pena. Olha para a congregação, as pessoas que eu prego todo domingo, as pessoas acreditam no que eu estou falando. Aquelas pessoas acreditam no que eu estou falando, estão aqui. Acreditam no que eu estou falando e tomam o que eu estou falando com sinceridade, tomam com verdade. E tomam decisões a partir de coisas que eu falo. Eu vou jogar isso tudo no lixo por causa de maluquice. Eu tenho vontade de fazer maluquice como todo mundo tem vontade, irmãos. Mas o convite de Jesus é um só para a gente. Amputa essa maluquice. Tira isso da tua vida. E viva! Ou larga o ministério. Ou não faz não. Porque é melhor botar uma corda no pescoço e se lançar no mar, Jesus falou, do que escandalizar um dos pequeninos. É melhor fazer isso. Vamos orar, irmãos. A nossa vida é tua, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Estamos muito longe daquilo que deveríamos ser. Mas hoje precisamos ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Não nos faça sair deste lugar se a tua presença não for conosco. Se nada vale a pena sem o Senhor, nada vale a pena sem estar ao teu lado, sem gozar da tua presença. A tua presença é insubstituível, Senhor. Esta noite queremos mais uma vez apresentar a nossa vida a Ti e dizer: Senhor, tira de nós. O Senhor sabe o que tem de excesso em nós. O Senhor sabe o que tem falta em nós. E pode se completar e pode continuar fazendo em nós aquilo que precisa ser feito, Senhor. Eu sei que tem pessoas que vão tomar decisões a partir desta aula de hoje e que vão sentir dor por isso, mas, Deus, é a tristeza segundo Deus. É a tristeza que gera arrependimento, que gera fé, que gera força, que traz a tua bênção. Não vale a pena, Pai, trocar esta presença por nada neste mundo. Nada. Nada se compara à tua presença, nada se compara. Nós queremos pedir a Deus: tem misericórdia de nós, o teu povo. Não nos deixe que Satanás nos engane a ponto de pensarmos que podemos trocar, Deus, ou pior, que podemos associar a tua presença, o santo com o profano. Não. Mas que em nome de Jesus saiamos daqui hoje, nem que tu precises tirar o nosso sono falando conosco de noite. Fala com pessoas, convença, Espírito de Deus.
Ai, eu dou sucuyashleva nessa. A ti seja a glória, a honra, o louvor para todos sempre, Senhor. Trata conosco, Senhor. Trata conosco. Muda, Pai, crenças, muda valores, muda comportamento. Muda atitudes, pensamentos, palavras. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada. E pessoas que eu tenho certeza que estão com muita dificuldade de tirar coisas, de amputar coisas. Mas pelo Teu Espírito, Pai, pelo Espírito da palavra profética, vai na nossa direção. Em nome de Jesus, ó Pai, toda leviandade, todo espírito satânico que perturba as mentes e os corações, seja banido pelo poder da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que, ó Pai, para a glória do Teu nome, Pai, o Teu nome seja glorificado na nossa vida e a Tua igreja seja edificada no meio da terra. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por este tempo. Muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua voz, que tem direcionado a cada um de nós. Para a glória do Deus Pai, nós pedimos que seja assim. Para a glória do Deus Filho, para a glória do Deus Espírito Santo. Irmãos, eu queria, se você quiser uma oração especial, faça. Se quiser uma oração especial, ou se você quiser representar alguém, se você quiser sair do teu lugar, você vem aqui à frente, a gente vai orar com você. Pastor, eu quero uma oração especial. Às vezes tem momentos que eu chego na congregação e eu tenho vontade de que alguém ponha a mão na minha cabeça. E eu faço isso. Nós vamos orar nesse momento. Você tem coragem de falar, pastor, eu preciso de uma oração. Eu preciso de uma oração. Eu preciso que Deus seja claro comigo em algumas situações. Eu preciso que Deus... Você que está aí, vai estendendo a mão, vai ministrando, irmãos. Vou fazer até melhor. Para cada um que está chegando aqui, venha cá e abraça ele, teu amigo, teu irmão em Cristo. Vem aqui, venha, sai do teu lugar, vem aqui, abraça pessoas, comece a ministrar mesmo. Aproveite esse tempo, irmãos, de tratamento de Deus. Aproveite esse tempo. Oh, Deus. Irmãos, podem vir, queridos. Venham abraçar pessoas, venham orar por pessoas.
É o Senhor cuidando. É o Senhor colocando remédio hoje. Colocando bálsamo hoje. É o Espírito Santo dizendo: eu te conheço. Eu sei que você pode ser melhor do que tem sido. Você pode ser mais forte do que tem sido. Você pode ser mais forte do que tem sido. Se presença do Senhor. É o Espírito Santo do Senhor que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso. É Ele que sabe como tratar. É Ele que sabe como tratar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Pode ficar de pé. Não volte para o seu lugar ainda. Eu vou liberá-los daqui. Eu queria muito que você não perdesse esse sentimento, mesmo que você não tenha vindo aqui à frente. Se você consegue sinalizar onde esses princípios se encaixam, onde é que a gente consegue aplicar. Eu cheguei hoje, meio-dia, de uma conferência de filhos de pastores da Convenção do Estado do Maranhão, num retiro espiritual que tinha mais de 300 filhos de pastores. E o líder, que é líder há 10 anos, estava presente, e eu já ministrei nesse evento alguns anos atrás, e vi que ele não estava na liderança. Aí ele falou que queria falar comigo, um rapaz jovem, filho de um pastor muito importante daquele estado. Aí sentei com ele, e ele abriu o coração, dizendo que havia cedido algumas concessões morais e desencadeou numa queda espiritual profunda. Se envolveu com uma jovem da igreja que ele era pastor, e ele falou uma coisa para mim que mexeu muito comigo. Ele disse: eu estou tão triste porque na nossa convenção ainda não há uma regra para reabilitar quem caiu. Aquilo para ele era uma coisa muito importante. Fiquei olhando para ele e fiquei pensando, ele está preocupado em ser reabilitado? A convenção. Eu gastei alguns minutos com ele para fazer ele entender que a questão não é ser reabilitado à convenção. A questão é do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é reabilitada a convenção. Não é ser, eu vou perder o ministério. Que eu estou preocupado com o ministério? É para onde está indo a minha alma. Que hoje o Espírito Santo trate com a sua alma. Isso é muito maior do que o ministério que você representa. É muito maior do que o púlpito que você prega. Muito maior é a sua alma. E hoje eu creio que essas decisões vão se concretizar nas nossas vidas. Se você recebe isso, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.